Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá no capítulo 5. Há 2 semanas atrás, nós falamos um pouco sobre a contemplação de Cristo, e eu quero agora, a partir de hoje, fazer uma sequência de 3 pregações, focando um pouco na contemplação dos ofícios de Jesus. Jesus como sacerdote, Jesus como profeta e Jesus como rei. Hoje, então, eu quero olhar um pouco para a glória de Cristo Jesus, para a glória do nosso Salvador como nosso sacerdote. E eu quero fazer isso a partir do livro de Apocalipse, no capítulo 5. E eu peço que você deixe o texto todo aberto durante toda a exposição. Nós vamos lendo esse texto aos poucos. Mas apenas para contextualizar vocês um pouco mais, João é quem escreve aqui. O apóstolo João está escrevendo de uma visão que ele teve ali na ilha de Patmos. Ele começa a relatar essa visão a partir do capítulo 4, e nós temos o clímax aqui no capítulo 5, é o texto que nós vamos focar aqui. Como vocês verão durante a leitura, o Apocalipse é um dos livros mais difíceis, de serem lidos, porque contém muitas linguagens, muitos símbolos, que para que sejam interpretados corretamente, a gente precisa de uma grande carga de iluminação do Antigo Testamento. O livro de Apocalipse contém muitas figuras de Isaías, de Zacarias e muitos outros profetas do Antigo Testamento. O livro do Novo Testamento que mais contém símbolos e linguagens do Antigo Testamento é o texto de Apocalipse. E por que é tão difícil interpretar Apocalipse? Porque nos falta muito do conhecimento do Antigo Testamento. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender o livro de Apocalipse. Por conta do nosso tempo, que é pouco aqui, nesses 40 minutos de sermão, a gente não vai ter condições de explicar cada símbolo, cada imagem que aparece aqui no livro, mas vocês vão ver que a ideia central, a mensagem central dessa visão de João é muito clara de ser entendido, e você não precisa entender cada símbolo menor para compreender a grande imagem. Se você quiser aprender um pouco mais de Apocalipse, esteja então na nossa conferência pós-milenista que acontecerá em setembro. Eu quero começar então lendo o versículo 1, mas antes disso, gostaria de orar mais uma vez pedindo a iluminação do nosso Deus. Senhor, nos ajuda agora a iluminar, a entender, a aprender da Tua Palavra. Esse texto que é tão inalcançável para nós, mas que pela ação do Teu Espírito Santo nós podemos compreender. Nós pedimos que o Senhor se revele a nós mais uma vez em Cristo Jesus. Amém. Veja o versículo 1 comigo. Essa imagem que o apóstolo João está tendo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João começa a sua imagem dizendo que há alguém sentado num trono, então ele descreve alguém sentado num trono, e a primeira pergunta é: quem é esse que está sentado no trono? E obviamente nós entendemos pelo contexto que aqui está se referindo ao Deus Pai. João tem a imagem de Deus Pai sentado no trono, com um livro na mão. E que livro é esse? Mais uma vez a gente não vai ter tempo de provar como nós chegamos a essa conclusão, mas quando nós continuamos a leitura do Apocalipse, nós vemos que esse livro que está na mão de Deus é o livro com o plano de Deus, o plano soberano de Deus, o plano da redenção, o plano do julgamento. Esse plano que Deus vai executar na história. Esse livro está na mão de Deus. Muitas vezes as pessoas querem interpretar esse livro como o livro da vida, Mas o livro da vida se trata de um outro livro que aparece aqui em Apocalipse. Aqui especificamente esse livro que está na mão de Deus, que está sentado no trono, é o livro que está representando o plano de Deus. O plano soberano de Deus para a redenção e para juízo das nações. E veja que esse livro diz que ele está escrito por dentro e por fora. Em algumas traduções você vai encontrar que é um rolo escrito por dentro e por fora. Provavelmente a ideia de algo escrito por dentro e por fora é algo que está completo, que não tem mais nenhum espaço para você pegar uma caneta lá e escrever na borda de uma página. Não.
Esse livro está completo. Deus escreveu ele de forma completa e não há nada para ser acrescentado, completado. Esse livro é perfeito, ele está escrito por dentro e por fora. Deus não deixou nenhum espaço em branco para que pudesse ser completado no futuro, algo ainda indeciso, incerto. Não, o plano de Deus está fechado, completo. Os decretos de Deus para a história da redenção e para o juízo do mundo está completo, escrito por dentro e por fora. Não havia nada ali que deveria ser completado, reescrito ou apagado. Tudo ali estava escrito por dentro e por fora. Mas diz também que esse livro está selado. E selado com 7 selos. O que são esses selos? O que significa dizer que esse texto está selado? Quando diz que o livro está selado, quer dizer que ele está fechado. Ele está fechado. Vocês se lembram daqueles antigos selos dos reis, né? Que eles botavam aquele carimbo numa cera. Esse é um selo de quando um rei colocava ali numa carta, por exemplo. E aí aquele que recebia essa carta, sabia que aquela carta ainda não havia sido aberta, porque aquele selo não estava rompido. Isso é tão difícil para os nossos dias de imaginar, mas você quando pede uma comida pelo delivery, e vem aquele marmitex ali com adesivo fechado, e está lá escrito, não receba se essa fita estiver rompida. É mais ou menos o mesmo efeito desses antigos selos dos reis, que eram colocados em cartas, dizendo essa carta está fechada, é lacrada, é confidencial, é só para que você leia. Esse livro então que está na mão de Deus é um livro que está fechado. E veja, não apenas com um selo, mas com 7 selos. Vocês que acompanharam com a gente aquela exposição do livro de Daniel, nós vemos como o número 7 aparece muitas vezes na Bíblia. E o número 7 representa a ideia de perfeição, de algo que está completo. Então vejam que esse livro aqui que está escrito por dentro e por fora, do plano de Deus para a redenção, não está apenas fechado, apenas selado, mas ele está perfeitamente selado e perfeitamente fechado. E nós vemos aqui, na continuação do livro de Apocalipse, como que cada selo, ele significa uma coisa sobre os planos de Deus para a redenção e para o juízo do mundo. Mas veja então no versículo 2 aqui do nosso texto, que diz, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Vejam que então esse anjo forte, e é interessante, né, falar que é um anjo forte, em outras traduções você verá um anjo poderoso. Não era um anjo comum, era um anjo destacado, um anjo poderoso, um anjo forte. Ele olha então para esse livro que está nas mãos de Deus, e esse anjo começa a perguntar, quem é digno de abrir esse livro? Quem é o rei que vai abrir esse livro? Quem é capaz de abrir esse livro dos planos redentivos de Deus? Quem é digno o suficiente para abrir esse livro? O anjo proclama por todo mundo se há alguém capaz de dar cumprimento ao plano de Deus. Quem é capaz de colocar em prática esse livro que está nas mãos de Deus? De salvar o mundo, de punir o mal. E perceba mais uma vez a ideia de um anjo forte. Ele é um anjo forte, mas ele mesmo não é capaz de abrir aquele livro. Apesar de ser forte, de ser o melhor dos anjos, talvez, o mais poderoso ali, ele olha ao seu redor dizendo, mas quem vai abrir? Quem é capaz de dar cumprimento ao plano de Deus? E veja no versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Irmãos, vejam que maravilhoso é isso. Esse anjo, diante desse livro, e clamando, perguntando, questionando, investigando, se há alguém capaz de abrir esse livro. E abrir esse livro significa cumprir o plano de Deus para a redenção do mundo. Isso significa abrir o livro e desatar os selos. Há alguém capaz? Há alguém capaz de dizer, eu vou cumprir esse plano de Deus para salvar o pecador e punir o mal? Não, esse anjo olha e a conclusão é que não há ninguém digno. Nem no céu, ou seja, nem os anjos são capazes disso, nem na terra,
os homens, os seres humanos, não há ninguém digno, nem debaixo da terra. Ninguém era capaz de abrir esse livro. Absolutamente ninguém. Pense, irmãos, que hoje há aproximadamente 7 ou 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Esse anjo olha e diz: ninguém é digno. Absolutamente ninguém é digno. Se nós pensarmos então em todas as pessoas que já pisaram nessa terra desde Adão e Eva, ainda assim o anjo diz: ninguém é digno. Nem daqueles que já morreram, nem daqueles que estão vivos, nem entre os anjos, as potestades, os seres espirituais, ninguém é digno de abrir esse livro. E mais, nem de olhar para ele. Esse livro é tão poderoso, é tão grandioso, que ninguém é capaz de dizer: Senhor, eu sou capaz, eu consigo dar cumprimento ao teu plano de salvar o mundo e punir o mal. Não. Nem os políticos do mundo, nem Lula, Trump ou Bolsonaro, nem as figuras religiosas, como Madre Teresa, Agostinho de Hipona ou João Calvino, nem os ditos profetas, como Ellen White e tantos outros, nem mesmo aquela sua vozinha que você lembra dela com tanto saudosismo, uma senhora tão boa, de coração tão puro, nem ela é digna de tomar os livros da mão de Deus e de desatar os seus selos. Nós abrimos esse culto falando do Salmo 24, lendo o Salmo 24. E a pergunta do Salmo 24 que o salmista faz é: quem é aquele que subirá no monte do Senhor? Quem é aquele capaz de permanecer no santo lugar? Quem é capaz disso? Quem é capaz de subir aos céus? E o Salmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Aquele que não tem pecado, aquele que é perfeito, aquele que é bom, aquele que é justo. E aí nós olhamos para esse salmo e a gente olha para nós mesmos, então a conclusão lógica é: eu não sou digno de subir o monte do Senhor. Porque se aquele que sobe ao monte do Senhor, aquele que permanece no seu santo lugar, é aquele que é limpo de coração, é aquele que é perfeito, que é justo, eu não sou digno de subir ao seu santo monte. E é isso que o anjo está dizendo: ninguém foi achado digno. E diante disso, qual que é a nossa reação? Como que alguém reage diante dessa verdade? Como João reagiu. Veja o versículo 4 aqui, de Apocalipse. João escreve: e eu chorava muito. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João, diante dessa realidade, sabendo que o plano de Deus não pode ser cumprido, porque ninguém foi achado digno de tomar o livro de suas mãos e abrir o seu selo, a única coisa que esse homem pode fazer é chorar. É a única coisa que nós podemos fazer diante do Salmo 24. Como que eu faço para chegar ao monte do Senhor? Como que eu faço para entrar no céu? Como que eu faço para entrar e permanecer no seu santo lugar? E alguém diz para a gente: é simples, basta ser puro de coração. Basta ser perfeito, justo e bom, e você subirá ao monte do Senhor. E essa pessoa então vai embora. O que a gente vai fazer? A gente vai cair no chão e chorar, porque nós não fomos achados dignos. As nossas mãos não são limpas, não são puras, o nosso coração não é puro. E é isso que João faz aqui. Ele diz: eu chorava muito, porque acabou a esperança, acabou. Não há esperança se ninguém foi achado digno. Se não há uma pessoa capaz de tomar esse livro, não há um herói entre nós, não há ninguém capaz de nos salvar, não há ninguém capaz de permanecer por nós diante de Deus. Nós confiamos em nossa própria força, mas todos nós pecamos. Por isso João chora. João chora porque não há mais esperança, já não há mais possibilidade de redenção, de salvação, de punição do que é mal. Porém, a gente chega no versículo 5, que para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia, que diz: todavia, um dos anciãos me disse: não
chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você consegue minimamente imaginar essa cena? João ali, diante dessa realidade, diante desse anjo forte, desesperado, porque não há ninguém capaz de abrir o livro. E ele então começa a chorar. E aí então o ancião coloca a mão nos seus ombros e diz: João, não chores mais. Não chores mais, João. Foi achado alguém que é digno. Apareceu alguém que é digno. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, João. Ele venceu, ele se tornou digno, ele foi feito digno de não somente olhar para o livro, mas de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Cristo Jesus é apresentado aqui com os seus 2 títulos dos mais significativos. Ele é chamado primeiro do leão da tribo de Judá. Lembrando das antigas profecias que de Judá viria essa raiz do Senhor que salvaria o mundo. E ele é chamado como leão. Ele não é mais um da tribo de Judá, mas ele é o leão da tribo de Judá. E a ideia do leão é essa ideia que nós temos do rei da selva. Alguém imponente, alguém triunfante. O nosso Salvador é leão. Ele venceu, ele domina, ele é rei, ele é soberano. Está subindo alguém aos céus, que é rei. Mais uma vez, lembre do Salmo 24. Quem é capaz de subir aos céus? Quem é capaz de subir ao santo monte do Senhor? Quem é capaz de permanecer no seu santo lugar? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que está entrando agora triunfante. Abram as portas, porque foi encontrado alguém que é digno. E ele também é chamado aqui da raiz de Davi, porque também a profecia dizia que de Davi, o seu trono jamais seria destruído. A partir de Davi, ali, aquele trono permaneceria para sempre. E esse rei então chegou, esse rei que se assenta no trono de Davi, a raiz de Davi, descendente de Davi, para então estabelecer para sempre o seu reinado, que jamais terá fim. O que esse ancião está dizendo para João, é: João, a profecia se cumpriu, João. Aquela profecia antiga, de que de Judá viria a salvação, se cumpriu. Aquela profecia antiga, que de Davi viria a salvação, isso cumpriu. Por isso não chores mais. Não chores mais. O choro é importante. O choro pelo pecado. O choro quando olhamos para nós mesmos. Se você nunca chorou, como João chora aqui, provavelmente você nunca entendeu de fato o Evangelho. Porque para entendermos de fato o que significa a salvação em Cristo Jesus, é primeiro necessário entendermos quão perdidos nós estamos. Algum puritano já disse que se o nosso pecado não for amargo, Cristo não será doce. E quanto mais amargo é o nosso pecado, mais doce Cristo é para nós. É por isso que João chora quando olha para a desesperança que há no homem. E por isso ele pode se alegrar quando ele olha para o rei, para esse leão da tribo de Judá. Por isso lá em Isaías 61:2, é dito que esse Cristo, esse Messias, ele vem para consolar todos os que choram. E João, como aquele que chorou, foi consolado. Jesus mesmo diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. João chorou. Ele chorou diante da realidade, do pecado, da desesperança. Mas ele foi consolado diante da verdade de que o rei venceu. De forma que todos nós que choramos também diante da desesperança do pecado, diante da desesperança do inferno, da condenação, mas olhamos para Cristo, podemos usufruir dessa mesma promessa, de que aqueles que choram serão consolados.
O texto continua no versículo 6 aqui de Apocalipse, dizendo: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Meus irmãos, o ancião acabou de dizer para João: não chores, porque entrou alguém que é digno. E o título que ele deu foi o leão da tribo de Judá. E então João olha: cadê esse leão? Eu quero olhar esse leão. E aí quando João olha, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro. E um cordeiro, veja, como tendo sido morto. Um cordeiro ferido, um cordeiro machucado, um cordeiro com suas marcas. Ele não vê ali um leão imponente com sua coroa, com sua força, com sua glória, mas ele vê um cordeiro que havia sido imolado. E é linda essa cena, como tendo sido morto. Quer dizer, olha, ele está vivo porque é dito que ele está em pé. Esse cordeiro não está lá morto, ele está vivo, ele está em pé. Mas como tendo sido morto. Alguém que passou pela morte, alguém que se entregou, alguém que carrega as marcas da própria morte nele mesmo. Meus irmãos, quão maravilhosa é essa obra de Jesus Cristo por nós. Isso jamais poderia ter sido concebido por mente humana. Um rei que é leão, ao mesmo tempo que é cordeiro. Ao mesmo tempo que é Deus soberano, poderoso em batalhas, exaltado entre as nações. Ele é o servo sofredor. Aquele que a si mesmo se deu em nosso lugar. Aquele que foi cuspido, esbofeteado, espancado, chicoteado em nosso lugar. O Rei da Glória, Deus de Deus, ele se fez servo sofredor. O mais humilhado, o mais rejeitado entre os homens. O Senhor Jesus não garante a nossa redenção por meio da guerra, mas por meio da entrega. Não com base na luta, mas com base na morte. Ele não usa os exércitos celestiais para salvar o seu povo, mas ele entrega a sua própria vida em nosso lugar. Ele é então chamado de servo sofredor, como anunciado por Isaías. Aquele que salvou o seu povo por meio das suas pisaduras. De forma, irmãos, que nós só podemos encontrar proteção ao lado desse leão quando nós encontramos a Cristo como cordeiro, como aquele que se entregou em nosso lugar. E por isso que isso é tão louco e tão inalcançável pela mente humana. É justamente por isso que os judeus rejeitaram o Senhor. Porque eles queriam um Messias leão, sim, mas um Messias cordeiro, jamais. Mas o nosso Senhor Jesus é aquele que é leão, mas é também cordeiro. Eles eram incapazes de crer num Salvador que era homem, que era carpinteiro, que era pobre, que era impotente pelas forças humanas. Como que esse homem vai nos salvar? Sim, mas ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus. Ele é o cordeiro de Deus que veio entregar a sua vida e dar a sua vida em resgate de muitos. Leia mais uma vez comigo o versículo 6 aqui de Apocalipse 5, agora ainda até o final do versículo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Seus chifres representam sua autoridade e poder. Seus olhos representam a sua onisciência como Deus que conhece tudo. Ele é o cordeiro, sim, mas ele não é um cordeiro qualquer. Ele é um cordeiro de Deus. Ele é o cordeiro de Deus. Ele é aquele cordeiro de Deus que foi imolado de uma vez por todas para perdão dos nossos pecados. Vejam, irmãos, a imagem dos sacerdotes. Lembre-se da imagem do sacerdote do Antigo Testamento, que apresentava continuamente um cordeiro, um animal, para ser morto pelo perdão dos pecados, para a expiação dos pecados. Mas
esse animalzinho que morreu, ele não era definitivo. Por isso que constantemente os sacerdotes entregavam as suas ofertas diante do altar. Até que então, de uma vez por todas, o próprio Senhor Deus providencia um cordeiro. Não um cordeiro como os sacerdotes entregavam, mas o próprio Cordeiro de Deus. Para que o Senhor Jesus fosse o nosso sacerdote. E agora a gente não dependesse mais de um sacerdote humano que nos representasse diante de Deus, mas o próprio Deus é aquele que vem até nós e se reconcilia com Ele, o mundo. O próprio Deus se faz homem para servir como sacerdote entre nós e o Pai. Mas olha que imagem linda. Esse nosso sacerdote não pega um animal para oferecer em nosso lugar. Esse nosso sacerdote, Ele mesmo é a oferta. Ele mesmo se entrega em oferta. Os antigos sacerdotes, eles não morriam diante do altar. Eles pegavam um animalzinho e imolavam esse animalzinho. Mas o nosso sumo sacerdote, o sacerdote final, o sacerdote providenciado pelo próprio Deus, o sacerdote que é o próprio Deus, Ele mesmo é o sacerdote e é o cordeiro. Ele mesmo é aquele que nos representa diante do Pai. E Ele mesmo é a oferta que é colocada diante de nós. Por isso nosso Senhor Jesus é tão maravilhoso. Todos os seus títulos representam algo do seu caráter. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o servo sofredor, Ele é o Cordeiro de Deus. Como escreve Bavinck, Cristo recebeu muitos nomes na Escritura. Ele é chamado do Filho de Deus, o unigênito, o amado Filho de Deus, o Verbo, a imagem de Deus, o resplendor da sua glória, a imagem exata do seu ser, o primogênito de toda a criação, o verdadeiro Deus, a vida eterna, o Deus bendito acima de todos, Emanuel. Além disso, ele é chamado de Filho do Homem, Filho de José e de Davi, o Nazareno, Galileu, o Santo e Justo, o segundo Adão, o Senhor do céu, o primogênito de todas as criaturas, o primogênito dos mortos. Finalmente, em termos de seu ofício e obra, ele é chamado de mestre, sacerdote, grande sacerdote, sumo sacerdote, servo do Senhor, Cordeiro de Deus, Senhor da glória, Senhor dos senhores, cabeça da igreja, noivo da igreja, pastor, guardião de almas, autor e consumador da fé, autor da salvação, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, o príncipe da vida, a ressurreição e a vida, o pastor das ovelhas, a porta das ovelhas, a luz do mundo, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, o juiz de vivos e de mortos, o herdeiro de todas as coisas, por quem, em quem e para quem são todas as coisas que foram criadas. Todos esses nomes provam suficientemente a incomparável dignidade e o lugar totalmente único de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, esse é o Cordeiro de Deus. É só diante dele que João pode enxugar suas lágrimas. Ou melhor, ter suas lágrimas enxugadas. Porque ele ocupa um lugar totalmente digno, totalmente único. De forma que ele merece toda adoração, todo louvor, toda a glória. Pelos séculos dos séculos. E é exatamente isso que nós vemos aqui na sequência desse texto. Leia comigo aqui a partir do versículo 7. Agora vamos até o final. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, que cena maravilhosa. Você não precisa entender completamente o que significam os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os muitos anjos, para compreender que esse Deus, esse Cristo Jesus, Ele merece todo louvor, toda adoração, toda exaltação de toda a criação. Não somente pelos homens, não somente dos animais, mas os céus reverenciam a Cristo Jesus. Os anjos se prostram e adoram. Os 24 anciãos se prostram e adoram. Os 4 seres viventes se prostram diante de Cristo Jesus e o adoram. Por isso, jamais caia no discurso satânico daqueles que querem dizer que Jesus é um grande profeta, é um grande líder, é um grande homem, mas não é Deus. Como aqueles testemunhas de Jeová que batem na sua porta de manhã. Hoje eles nem batem mais na porta, né? Só ficam ali na pracinha. Mas que querem te convencer pela artimanha de Satanás, pelo adultério de traduções da Bíblia, de que Jesus, Ele é um grande homem, sem dúvida, mas Deus Ele não é. Ele é criatura, criado, primeiro da criação, mas não o próprio Deus. Meus irmãos, a Escritura, logo no seu primeiro mandamento, diz que nós não podemos adorar qualquer coisa que não o próprio Deus. Nós não podemos adorar nada que não o próprio Deus. Nós não podemos adorar anjos. Se nós estivéssemos diante desse grande anjo, desse anjo forte, nós não poderíamos nos prostrar diante dele e adorá-lo. Porque ele não é Deus, ele é criatura. E Deus odeia e chama isso de idolatria cada vez que alguém adora qualquer coisa criada que não seja o próprio Deus que não foi criado. Mas nós vemos aqui que os céus adoram a Cristo Jesus. Os anjos adoram a Cristo Jesus, os anciãos adoram a Cristo Jesus, e toda a criação adora a Cristo Jesus. Quem é aquele que pode ser adorado, que não o próprio Deus? E é interessante porque até 1953, os testemunhas de Jeová adoravam a Deus, ou diziam que adoravam a Deus, que Jesus poderia ser adorado. Mas em 1954 houve uma alteração nos entendimentos dos testemunhas de Jeová, dizendo que Cristo Jesus não deveria ser adorado, porque Cristo Jesus não é Deus. Mas nós sabemos que Cristo Jesus merece e deve e é digno de toda adoração. Porque como diz aqui os cânticos que esses seres celestiais cantam para Ele, Ele é digno de abrir os selos. Ele é digno de abrir o livro, porque Ele foi morto, mas com o seu sangue comprou para Deus povo de toda tribo, língua, povo e nação. E nós estamos aqui, irmãos. É justamente por isso que nós estamos aqui. Porque o Cordeiro de Deus foi morto em nosso lugar. O nosso sacerdote entregou-se a si mesmo em nosso lugar. De forma que nós podemos olhar agora para o Salmo 24 e perguntar: quem é digno de subir aos céus? Quem é digno de subir ao santo monte do Senhor? Quem é digno? E nós dizemos: aquele que é puro de coração,
aquele que tem as suas mãos limpas, aquele que não dá ao seu coração a falsidade. E alguém diria, então não há esperança para você, porque somente Cristo é capaz de entrar aos céus. E nós diríamos, sim, somente Cristo é digno de entrar aos céus. Mas Ele me comprou para entrar com Ele. Ele me comprou para estar com Ele enquanto as portas do céu se abrem. Eu estarei com Ele. Não porque as portas abrem para mim. Não porque os portais celestiais se abrirão para mim. Mas se abrirão para Cristo. Se abrem para Cristo. E Ele prometeu para mim, onde eu estiver, você estará lá comigo. O Senhor Jesus prometeu isso para os seus filhos. Onde eu estiver, vocês estarão lá comigo. Por isso agora nós olhamos o Salmo 24. E quando nós imaginamos os portais celestiais se abrindo diante do Rei de glória, com sua vitória, nós podemos nos imaginar esses portais se abrindo para nós. Não pela nossa dignidade, porque as nossas mãos são sujas. Há pecado em nós. Mas nós estamos ao lado do leão. Esse leão que é cordeiro. Esse Deus que é servo sofredor. Esse Senhor soberano que se deu a si mesmo em nosso lugar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus que merece toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. E eu quero te chamar mais uma vez a contemplar esse Cristo, a adorar esse Cristo, a meditar diante da grandiosidade desse Cristo e entregar para Ele todo o louvor, toda a glória. Irmãos, enquanto nós vivemos as nossas vidas, nós não somos capazes de olhar para revelações como essa e de fato nos maravilharmos como deveríamos diante da glória do Cordeiro. Porque ainda nessa vida há muitos obstáculos entre nós e o Senhor. João teve essa vista aqui, essa visão, e ele olhou ali em primeira pessoa, mas nós, quando olhamos para Cristo Jesus em sua glória, é como se houvesse muitos obstáculos entre nós e o Senhor. É como se você olhasse para o Senhor lá longe, e diante de você e dele, houvesse muita gente, carros passando, muitas coisas nesse meio, e você querendo avistar o Salvador, mas há muito obstáculo. É o seu emprego, são os seus problemas financeiros, as lutas do seu casamento, é a criação dos seus filhos, é a rotina, os seus estudos, os sofrimentos que nós passamos nessa vida, amores não correspondidos, um diagnóstico de uma doença, uma luta familiar, que muitas vezes acabam nos distraindo de olhar para o Salvador. E nós por algum momento começamos a olhar demais para os obstáculos. E aí a visão do Criador, do Salvador, começa a ficar desfocada, porque a gente está focando o nosso olhar para o que está no meio. E nós nos perdemos em nossa própria vida, em nossa própria caminhada, olhando para o obstáculo, olhando para as coisas dessa vida, para o problema, para a sua rotina de amanhã. Você está preocupado com a sua mensagem de WhatsApp que você recebeu e precisa responder, para o que vai acontecer amanhã, para a sua viagem. E aí o perigo, irmãos, é o nosso olho desfocar. Porque o nosso olho não consegue olhar para o que está aqui perto de forma nítida e olhar para o que está lá longe de forma nítida. Nós focamos em uma coisa só e nós continuamente fazemos isso diante de Deus. Nós deixamos de olhar para a sua glória, para o seu louvor, para a sua obra em nós. E passamos a nos focar nos nossos problemas, nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nossa dificuldade. E aí, irmãos, nós perdemos toda a beleza, toda a glória, toda a contemplação do nosso Salvador. Por isso eu quero mais uma vez te chamar a olhar para esse Salvador. Para esse Salvador maravilhoso. A mais uma vez a ajustar as lentes, a ajustar os seus olhos para que você contemple o Salvador, o Rei da Glória. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. E aí quando você estiver olhando para Ele, você verá que todos esses obstáculos são muito menores. Que você deu muito valor para eles, mas eles não mereciam tanto valor assim.
porque todo valor, todo peso, toda glória só deve ser dada a Ele. Viva a sua vida olhando para o Salvador, porque chegará o dia, sim, chegará o dia, em que todos esses obstáculos não estarão mais diante de nós. Chegará o dia, como nós falamos em nossa liturgia, que o último inimigo a ser derrotado também o será. E ele também será colocado debaixo dos estrados de Cristo. E nós poderemos olhar para Cristo sem mais obstáculos, sem mais pecado, sem mais sofrimento, sem mais dor, sem mais lágrimas. E aí talvez nós olharemos para trás e aí falaremos: eu dei tanto valor para coisas pequenas, eu me preocupei tanto com coisas pequenas, eu me irritei tanto com coisas pequenas, porque eu não olhei para Cristo como deveria. Esse dia chegará, irmãos, e o que eu quero trazer e encerrar com um pouco desse vislumbre do que será o dia em que olharemos para Ele sem mais obstáculos. E esse texto está em Apocalipse capítulo 21, de versos 1 a 5. Se você não quiser agora abrir e só ouvir, não tem problema. Apocalipse 21, de 1 a 5. João escreve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, Deus deixou isso para nós, para lembrarmos que isso é verdade. Isso não é história de contos de fada, não é uma lenda que nós acreditamos, mas nós viveremos o dia em que olharemos o nosso Salvador face a face. Por isso não se perca pelo caminho, não se perca pelos obstáculos, não foque os seus olhos nos obstáculos, mas viva a sua vida com os olhos do céu. Viva a sua vida na expectativa desse dia em que habitaremos com Ele de uma vez por todas, livres de todo luto, de toda lágrima, de toda dor, de todo sofrimento. E aí então poderemos entregar para Ele esse louvor puro, esse louvor que não é carregado de pecados. Mas enquanto isso, irmãos, enquanto esse dia não chega, nós já entregamos para Ele todo o nosso louvor, toda a glória, todo o poder. Mesmo com os nossos pecados, com as nossas cicatrizes, com as nossas lágrimas, porque é isso que Deus quer. Cristo merece todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém? Nós poderemos agora ter a oportunidade de louvar o Senhor, por meio da celebração do pão e do vinho. Quando nós olhamos com os nossos próprios olhos e pegamos com a mão e sentimos com o paladar um símbolo do sangue que foi derramado em nosso lugar e da carne que foi moída em nosso favor. Por isso, todos vocês que já foram comprados com esse sangue, todos vocês que já depositaram fé no Salvador, que já professaram isso publicamente por meio do batismo, são convidados nesse momento a tomarem dos elementos da ceia do Senhor, tomarem do pão e do cálice, para que juntos então celebremos esse momento de ceia do Senhor.